Olá, seja super bem-vindo ao podcast Despertando Líderes. Estamos no primeiro episódio e esse primeiro episódio estamos com uma convidada maravilhosa, hiper, mega, super inteligente, competente, que é a Charlene Santos. Adri. Bom dia, Bom tudo dia, bem? seja super bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por você compartilhar o seu conhecimento conosco, Eu que as agradeço suas a confiança. experiências. E hoje o episódio é Saúde Mental no Mundo Corporativo. Um tema super atual, né, Adri? Sim, super atual. Ô, Chá, conta pra gente um pouquinho sobre a sua experiência em relação a esse tema, se você já vivenciou esse episódio, se você, ou já teve, por exemplo, às vezes amigos, conhecidos, que já desabafou com você em algum momento, talvez sobre liderança tóxicas, sobre às vezes até os próprios amigos, né, colegas de trabalhos, que realmente são pessoas tóxicas, que tem demais, né? Então, compartilha com a gente um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência, como se diz, a confidência, né, dos amigos. As confidências dos amigos a gente descobre muita coisa, né? Muita coisa. Mas, então, eu sou engenheira de telecomunicações, foi a minha primeira formação. Certo. Né? Trabalhei na área durante 10 anos. Uma profissão que amei. Sim. Guardo no meu coração sempre. Tô falando que amei porque hoje, né? Sim. Sou estudante de psicologia. Tô quase formando. Daqui a uns aninhos, 2 aninhos estou formando, se Deus quiser. E trago essa questão da saúde, né? Que me interessa muito o nosso comportamento. Mas vamos lá. Em relação à questão da liderança tóxica, a gente vive num mundo muito concorrido, tudo é para ontem. Sim. E muitas vezes as lideranças não foram preparadas para estar onde estão. Sim. Né? Então vai subindo, não tem um preparo legal para poder conduzir o outro, né? Que liderar não é liderar somente umas questões burocráticas, é liderar uma outra pessoa. Sim. Que exige muito da gente mesmo. Não é só delegar, né? Não é Exato. só delegar, não é só comandar. É você lidar com pessoas, né? Sim. Então, quando você não se prepara devidamente para se tornar um líder, e às vezes o preparo não é só a experiência da vivência, é muito mais além disso. E para você não comprometer a saúde mental, talvez de um liderado, talvez do próprio gestor, talvez do colega de trabalho, você tem que estar bem consigo mesmo. Sim. Concorda? Isso. Então, às vezes as pessoas são extremamente apaixonadas por uma profissão, ama de paixão e acaba desistindo. Talvez por coleguismo, uma equipe tóxica, talvez por liderados tóxicos e até mesmo por causa de líderes tóxicos, né? Que às vezes tem preconceito, tem, como se diz, o bullying, né? Tem demais. Então, eu acredito muito nisso, sabe, Chá? E você, assim, que é psicóloga, gente, essa convidada nossa é muito inteligente, ela é mestranda em ciências forense, super, hiper, mega, sempre curiosa. Estudando muito. Eu falo que a curiosidade nos move ao conhecimento, que é muito legal. Se você tem curiosidade de descobrir, você vai ali buscando e vai interagindo e complementando seus conhecimentos. Então, essa parte da liderança, eu fui aprofundar mais, entender melhor, né, o porquê que existem os líderes tóxicos e o porquê existem os líderes que levam tanto o trabalho quanto a sua liderança num ambiente, torna um ambiente bem legal de trabalhar, bem legal de estar, e as pessoas querem estar lá. Sim. Né? E o grande segredo da pessoa ser um líder bem-sucedido, vamos dizer assim, o primeiro passo é ele saber liderar ele mesmo. Sim, o autoconhecimento. O autoconhecimento. Que você lidera nas suas emoções, quando você consegue controlar suas emoções, você sabe como você se comporta diante dos desafios do dia a dia, dos acontecimentos, e você consegue esse manejo, você está pronto para liderar o outro. Sim. Porque aí você vai poder reconhecer o outro nas suas dificuldades, nas suas emoções. O que vai fazer que aquela pessoa
se motive mais, o que tira ali a emoção dela, a motivação dela no trabalho, o que vai favorecer naquele ambiente, o que une a equipe e o que pode ali dar um estresse na equipe. E o bom líder, ele vai fazer essa leitura. Sim. Não é? Sim, é a leitura corporal, a leitura, Sim. porque o ser humano não tem, para mim, na minha concepção, não existe o profissional que o que é dentro da empresa, fechou a porta, tá tudo certo, eu que estou em casa. Não, o profissional, ele é uma pessoa, ele é completo. Sim. Se ele não está bem em casa, ele não vai estar bem dentro de uma empresa, e vice-versa. Se você tem ali um líder, vamos dizer, um chefe tóxico, ou às vezes uma pessoa que talvez não consiga ter um pingo sequer de empatia pelo próximo, ele vai chegar em casa, vai descontar o estresse dele, vai desenvolver uma doença mental mesmo, Sim, devido ao sim. esgotamento do estresse no trabalho, porque às vezes as pessoas já vêm como se diz, com uma ferida, né? E você que é psicóloga pode ir nos dizer muito mais sobre isso, vem com uma ferida e isso num ambiente de trabalho que não tenha a empatia, né? Não tem um relacionamento vivo. Então, isso pode se agravar com o tempo. E hoje em dia, nós conhecemos várias pessoas, sempre estamos vendo vários relatos de pessoas que se afastam do trabalho por causa da doença do esgotamento mental, devido a todos esses fatores, né? Eu lembro que teve uma época que difundiu muito que você tinha que separar a pessoa da intimidade, de casa, da pessoa do trabalho. Então você tinha, né? Não, você tem que separar. Né? O que acontece lá fora, e o que acontece aqui dentro, você tem que seguir aqui. Só que as pessoas esqueceram que somos humanos, né? Não tem como virar e falar assim, não, vou fechar aqui a janela, né? Vou fechar vou fechar aqui e agora eu tô aqui, não tem nenhum problema acontecendo, virei uma chavinha e vou seguir aqui dentro como se tudo fosse mil maravilhas. Não, gente, nós somos seres humanos e nós somos humanos. Humanos é o complexo. Sim. A mente é complexa. Sim. Né? Ela tá em conjunto. Não, e eu presenciei vários, assim, líderes, talvez não diretamente comigo, mas tipo, a pessoa tem que, se a pessoa não está bem, por algum problema que a pessoa está sofrendo na vida pessoal, não, é falta de inteligência emocional. Não é falta de inteligência emocional. Às vezes a pessoa expressa porque talvez é o lugar onde que ela se sente bem, onde ela se sente acolhida, que ela pode dizer, poxa, eu estou entre família. Por quê? No ambiente de trabalho, você convive muito mais tempo do que com a própria família. Sim. Dependendo da sua carga horária, você entra às 8, sai às 18, de segunda a sexta, segunda a sábado, e aquelas pessoas da sua equipe é sua família. Então, por mais que o resultado é individual, a cobrança é individual, mas a equipe faz o resultado. Então, a partir do momento que você, como gestor, cria esse vínculo, sabe lidar de forma emocional com seus colaboradores, você tem um resultado incrível. Você tem realmente uma equipe de alta performance. Você realmente desperta os líderes que há dentro de cada um de nós. Isso. A pessoa aprende a tem autonomia para resolver os próprios problemas, aprende a fazer autogestão no trabalho. Porque uma equipe, um gestor para uma equipe e vice-versa, existe um nível de confiança. Se você não confia na sua equipe, você está errado. Ou sua equipe não é uma equipe treinada, de alta performance, e você vai precisar de trocar as pessoas para ela se tornar uma equipe que compartilha com você dos mesmos pensamentos, ou você não é um gestor de alta performance. Então, você tem que criar um vínculo, criar um relacionamento e assim, de forma que não confunda liberdade com libertinagem. Uma velha frase antiga, né, Charlene? E liberdade com libertinagem. Coisa dos avós, mas que é super assim, atual, super válido, acontece demais, não é verdade? Muito. Então, eu vejo que isso é o que vai mudar, o que muda as equipes. Você precisa ter pessoas que você confia. E assim por diante. E confiança é um processo. Sim.
E é um processo diário. Sim. Você disse uma palavra aí, duas palavras muito importantes para a questão de líderes de alta performance. Para chegar na alta performance, é o trabalho de confiança e delegação. Sim, concordo. É a confiança mesmo. Você pediu uma pessoa para fazer aquilo e pronto. Né? A confiança é um trabalho, é um processo. Não é que você trabalhou um dia e pronto, não, beleza, o processo já está perfeito. Não, Sim. É diário. A confiança é uma relação diária que você vai construindo. Sim, né? concordo. E a delegação também. Sim. O líder de alta performance, ele sabe delegar, porque ele sabe quem está na equipe dele. Sim. Ele sabe conversar, ele sabe o potencial de cada um. Sim. O que cada um tem sua capacidade de entregar. E sabe o perfil de cada um em cada lugar. Sim. Né? Ele, às vezes, ele vê que uma pessoa está num determinado lugar e não está rendendo. Ele não vai virar e falar assim, não, vou mandar embora. Não, ele vai observar onde que ela vai ser melhor aproveitada na sua equipe. Então, ele compõe a equipe estudando o perfil. Sim, exatamente. Ele faz um remanejamento. Exato. E assim, eu falo por experiência, um dos principais assim, fatores que super ajudam muito no remanejamento é se realmente o liderado ou aquela pessoa que está na sua equipe ou talvez o seu par realmente queira. Porque eu já presenciei muitas vezes que o gestor faz de tudo para poder manter a equipe engajada, manter os liderados engajados, e às vezes aquele liderado não está na mesma frequência, não está acreditando no mesmo potencial, não acredita no produto que a empresa oferece, não acredita no próprio potencial. E quando vai partindo desse momento que o líder vai aprofundando, faz estudo, por exemplo, de falas, como se diz, de atitudes mesmo, e a gente percebe que realmente o que foi vendido, vamos dizer assim, no momento... Da aquisição, né? Da aquisição, da prestação de serviço, que é a mão de obra, é a inteligência, é o cérebro. Então tem pessoas que não são operacionais. São pessoas que te ajudam com o cérebro mesmo. Isso. Que é a parte pensante, é a parte estratégica. É ali que ela... É o ponto dela. É o ponto dela. Boom, né? Digamos assim. Isso. Que é o que engaja ela, que dá o brilho nos olhos para ela. E aí ela desperta na sua equipe. Exatamente. Então, às vezes, o líder quer muito e tem que seguir uma frequência, porque se o líder também quer demais e a pessoa não corresponde, você, líder, acaba sendo frustrado. Você pensa, poxa, será que eu sou tão incompetente que eu não consegui desenvolver essa pessoa? E o liderado, ele se sente pressionado, se sente cobrado. Por quê? Ele não está na mesma vibe, ele não está na mesma frequência. Ou então ele também não está preparado para tanta demanda. Sim. Né? Às vezes a gente espera tanto daquela... deposita tanta confiança que aquela pessoa vai entregar aquilo tudo... E a gente não fez o processo de entender se ela está preparada para entregar aquilo tudo que eu preciso. Sim. Às vezes você acredita no potencial da pessoa, você investe no potencial porque você está ali como se diz, na linha de frente, Sim. Na testa de ferro, você vê que a pessoa tem um puto de um profissional, um puto potencial, mas aí a pessoa... não, eu não sou tudo isso que você acha que eu sou. Então você tá vendo que a pessoa é super potente. Tem esse lado mesmo. São aqueles leões que quando olha naquela poça d'água vê simplesmente um gatinho. Então são esses leões. E que hoje esse podcast nosso é exatamente para despertar essas pessoas que têm, por exemplo, têm potencial, têm engajamento, têm inteligência, mas não conseguem despertar. E isso, a gente falando da parte psicológica, é coisas que vêm desde a criação. Sim, porque sim. Quantas pessoas que às vezes queria ser algo a mais, que a própria família, pai, mãe, irmãos,
fala, não, isso não é pra você não. Sociedade, né? Isso, a sociedade te pressiona. Não, você não é pra isso não. Quando é E assim criança, vai. né? É legal o que você está falando. Quando a gente é criança, quem tem filho vai ver, né? Tem 1000 possibilidades. Não existe o limite, né? A Sim. criança somos nós adultos que limitamos ela. Então, Sim. você tocou num ponto bem interessante. Pedagoga, né, Adri? Não. Né, Adriana? Driplozinho. Gente, eu tô chamando ela só de Dri, né? Mas Adriana. Então, assim, a criança, ela tem uma imaginação, assim, super fértil. Para ela, Sim. tudo é possível. Sim. Tudo é possível. Ela vai entrar aqui, vai dar um show, né? Se você não corre... Mas a gente, o quê? Com o passar dos anos, da vida, vai fazendo? Vai podando, né? Nós vamos podando, nós vamos moldando aquele ser de acordo com a sociedade que a gente vive. Primeiro é esse ponto, né? De acordo com a sociedade que a gente vive, de acordo com as nossas crenças e de acordo com o que eu acredito. Sim, sim. É muitas vertentes Exato. que vai moldando. Vai. moldando, que talvez são frutos que poderiam florescer. Sensacional, assim, dá Você se sente, talvez, como se diz assim, um pouco diminuído, pensando, Sim. poxa, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Mas, na verdade, todo mundo pode tudo. Pode. O que basta é acreditar e ir pra cima. Você também não pode esperar cair, porque não vai cair do céu. Exato. E quantas por exemplo, quantas histórias que a gente escuta, né? Eu queria, não sei, queria ser músico, queria ser professor. Não, mas meu pai queria que eu seguisse isso, eu fiz isso por causa do meu pai. Sim, sim. Às vezes a pessoa dá super bem, gostou daquela profissão, sim, era aquilo mesmo. Mas às vezes, na maioria dos relatos que a gente escuta, não, tá frustrado. Sim. Entendeu? Tá ali sentado, tá fazendo as coisas porque formou, estudou, tá ali e tá conformado. E aí? Entra nessa questão, né? Você vai liderar uma pessoa que está ali frustrada, que não era o que ela queria. E aí? Sim. E assim, eu sou gerente comercial, né, gestora comercial, tanto de equipe externa, de representantes, que a maioria tem idade para ser meus pais. Então, são pessoas que eu aprendo muito. E pessoas como você, Charlene, que são pessoas inteligentes, que buscam como se diz, o autoconhecimento, a autorrealização. São pessoas que eu sou muito apaixonada. Porque eu aprendo muito o tempo inteiro. É ótimo aprender. Igual, por exemplo, a pessoa pensa assim, eu sou gestor, eu cuido de uma equipe interna, eu cuido de equipe externa. Cada setor são pessoas diferentes, são pessoas com experiências diferentes, são pessoas com sonhos diferentes, com dons diferentes. Sim. Então, quando você vê pessoas que realmente acreditam no poder do estudo, no poder da pesquisa, na questão da própria ciência, de pesquisador, do próprio Sim. dom pesquisador, é por isso que nós temos várias formações, porque nós somos curiosos, né? Então, isso desperta algo que, se você analisar com carinho, você vai se tornando um líder cada vez mais alta performance, cada vez mais perfeito. Claro que a perfeição, ninguém é perfeito e ninguém vai agradar ninguém, nem todo mundo. Mas você desperta o melhor dentro de você. E você desperta o melhor dentro das pessoas. Eu tenho uma história muito, muito bacana, sabe? Um rapazinho, se eu não me engano, tinha uns 22 anos. Eu era gestora dele, né? E ele nunca tinha ligado no computador. Ele trabalhava de almoxarifado. Fui e falei com ele, não, nós vamos montar uma mesa aqui pra você, agora você vai mudar de função, você vai ter um computador. Ele disse assim pra mim, não, Adriana, a minha mãe falou pra mim que eu não nasci pra isso não, eu nasci pra carregar peso. Eu falei, não, você não nasceu pra isso, você nasceu pra crescer e evoluir todos os dias. Não sei, não mexer nesse bicho de computador não. Então, a simplicidade, eu falei assim, poxa, e ele aprendeu a mexer no computador, vamos dizer assim. No computador é coisa super antiga, né, assim.
aprendeu a mexer, um menino de 22 anos nesse mundo nosso de hoje. E assim, ele tem Instagram, tem milhares de seguidores, mas não sabia ligar um computador. Não sabia mexer no Word, no Excel. Então, são coisas muito básicas, coisas que com 11 anos eu fui professora da terceira idade de informática. Então, as pessoas, a gente pensa assim, não, todo mundo tá conectado, todo mundo conhece. Uma boa, né? A gente olha uma perspectiva, não, todo mundo sabe e segue. Mas aí você gosta e deparou. Não é todo mundo. Sim, não é todo mundo. E não é todo mundo que às vezes tem um apoio em casa. De dizer, não, você pode ser o que você quiser, você vai realizar, você quer ser veterinário, você quer ser advogado, você quer ser engenheiro, corre atrás dos seus sonhos. Corre atrás, porque não vai cair. Então, nós viemos de famílias mais humildes e se hoje nós estamos onde que nós estamos, porque muitas vezes a gente teve que desistir e começar do zero. Nossa, não, desistir. Como se diz? É falar assim, né? Peraí, tô indo por esse caminho aqui, deixa eu dar uma resinha. Vamos ter que dar uns 10 passos atrás, que foi, né? Sim. Você acompanha, eu tive que dar uns 10 passos atrás para poder virar e falar assim, vou ter que pegar outra coisa, vou ter que pegar assim, né, no sentido de se autorrealizar, né? Cheguei aqui, não é que eu tô, não é isso aqui. Não que me faz sentir aquele tesão, como se você diz, olha pro seu mundo, pro seu universo e fala, e agora? Né? Sim. E também a curiosidade. Sim. Será que eu vou continuar fazendo isso aqui sempre, né? Você vai, meu Deus do céu. Será que eu vou aposentar nisso? E aí vai o mundo de possibilidades. Sim. E as possibilidades, as oportunidades vão surgindo quando você vai caminhando. Sim. Eu vou voltar no menino de 22 anos, que eu achei muito legal essa história, tá? Só para complementar aqui. Não, vamos lá. O que não falta é assunto. E aí, assim, a gente vai caminhando. Eu não cheguei a fazer psicologia e falei, não, meu sonho é fazer psicologia. Não. Meu sonho, desde pequena, era ser uma coisa que construía. Aí, vamos nos explicando, as crianças, né? Vai explicando, olha, quem constrói? Engenheiro. Então, na época, era engenheiro civil, era engenheiro elétrico. Isso. Beleza. Civil, construir casa, já tem um tanto de casa, né? Sim. Criança falando. E fui crescendo, fiz o técnico científico e descobri a engenharia de telecomunicações. Me apaixonei, amor à primeira vista. Beleza, eu trabalhei algumas coisinhas ali que deixam para um outros programas, né, Adri? Não, conta pra gente, estou curiosa. Né? As lideranças. Estamos curiosos, Estamos né, no gente? tema, né? As lideranças bem complicadas, tóxicas, ambiente tóxico. Sofri muito, mas eu fui muito, muito feliz com as pessoas que eu conheci. Ai, que bacana. Sabe? Que bacana. Mas eu tive foi muito bem complicado minha história nessa parte nessa fase de engenharia de telecom. Encerrou. E agora? O que eu faço? O que a gente fazer faz, da vida? né? E aí? O conhecimento super específico, bem determinado da empresa. Para mim, outra empresa tinha que aprender outra coisa. O conhecimento que eu tinha lá era para ela. Sim. Decidi, falei, gente, o que a gente não perde? Conhecimento. Sim, não, isso aí você vai levar para a vida toda. Então, vamos lá, fiz a pós em ciências forenses. E aí, que foi descobrindo? Aí, fui pro mestrado, falei, caramba, por que a pessoa, né, age desse jeito? Sim. Às vezes você tá ali, a pessoa super legal, mas está num ambiente é uma coisa, está no outro ambiente é outra. O que faz aquilo? Isso me instigou. Né? A pessoa às vezes é tão legal, mas às vezes não sabe liderar, ou então lidera legal, mas no pessoal. E aí? Sim. Vem, o que a gente vai estudar? Psicologia? Eu falei, vou entender um pouco da mente. Agora eu vou entender a mente. Mas não é assim, né? A gente começa a estudar, não é assim. Não é bem assim. Mas, voltando à questão do rapaz de 22 anos, entra dentro do que a gente falou de podar. Sim. E foi bem legal, acho que assim, não sei se ele já te deu esse retorno, mas você foi a pessoa que confiou nele. Sim. Que a gente volta na questão da confiança.
Sim, não, hoje ele também falaram para ele que ele não tinha potencial para estudar, que não era para ele isso. Hoje ele tem carteira de habilitação, ele fez curso de empilhadeira que a empresa Oferece. patrocinou ele, ofereceu ele e ele agarrou a oportunidade. Ele não Exato. pensou duas vezes, então aquilo faltava a pessoa acreditar. E muitas vezes nós temos muitos profissionais assim super competentes, mas que não tem um apoio na empresa que Exato. acredite, ou às vezes a própria pessoa não acredita. Sim. Então, eu já tive vários liderados que eu falei: "Poxa, agarra essa oportunidade, é para você". "Ah, não. Ah, não, eu não tenho coragem, eu tenho medo". Só que no final das contas a pessoa, quando vê outra pessoa ocupando aquele cargo, ocupando aquela oportunidade, é onde que eu sinto que as pessoas sentem um choque, porque ela pensa: "Poxa, por que que eu não tentei? O não já estava aí, o não É. já O não a tem". gente já tem Já tem assim. o tempo inteiro. E você pode até selecionar os não com maiúsculo, minúsculo, da forma que quiser, Qual de não que eu vou querer forma, hoje? de todas as É. formas, de todas as línguas. É. Então, quando eu também iniciei essa pós-min de neuropsicologia, foi exatamente para entender sobre o comportamento das pessoas. E isso ajuda muito, porque às vezes a pessoa rotula uma a outra, às Nossa, vezes isso é critica complicado muito a demais, outra, rótulo. não é pela pessoa em si. Ela te rotula porque ela queria ter sua coragem. Às vezes ela te rotula porque você tem apoios, igual eu já tive assim gestores maravilhosos que acreditam em você. E às vezes as pessoas autênticas demais, pessoas que não são fáceis de ser manipuladas, elas são taxadas. Elas são taxadas como agressiva, problema de comportamento. Ah, não, essa pessoa não sabe falar, essa pessoa não sabe se proceder, não sabe fazer gestão. Mas na verdade, as pessoas estão tão acostumadas com o mundo corporativo falso, né? Vamos dizer assim, essa palavra bem artificial e bem manipulador, que quando encontram uma equipe transparente, autêntica, clima leve, que todo mundo se expressa, que todo mundo sente assim, como se diz, como se estivesse em casa. Sim. Você está ali no ambiente corporativo, você foi contratado para poder entregar o resultado, principalmente da área comercial, que você tem que entregar o seu resultado dentro daquele mês, para você entregar o orçamento da empresa, a meta da empresa. Só que o que que acontece? Muitas pessoas não estão acostumadas num ambiente leve, num ambiente transparente. Então, eu já peguei pessoas muito, vamos dizer assim, doentes psicologicamente, que às vezes traumas assim, antigos empregos. Igual, por exemplo, eu já tive pessoas na minha equipe que falavam assim: não, mas eu posso fazer isso mesmo? Eu posso tomar decisão, eu posso ligar para outros setores para resolver, eu posso fazer minha autogestão, minha autoautonomia. Você só quer o trabalho executado e o resultado. E então, eu posso fazer isso, mas você e aqui sempre acostumado com chefes que hoje ainda existem, Sim. agressivos, que gritam, que colocam nomes, como se diz, manipuladores, Que né? eu diria que faz a gestão ali, ele não confia Sim, no trabalho do outro, aí falta a questão de confiança. Também tem a questão da da cultura dele também, né. sim, Mas aí a gente vamos falar um pouco da confiança. Ele não confia que o outro vai poder fazer aquele processo do trabalho, da entrega para ele, do jeito que ele quer, sim, né. O que importa é a entrega. Você sim, pediu isso, me entrega isso aqui. O meio como vai ser feito, se você já fez a questão, já ensinou, já deu treinamento, né, nesse sim. processo de ensinar, treinar, você está criando a confiança ali. E você fala: "Olha, agora você me entrega que eu estou aqui, continua aqui". Você não vai ficar ali com ele, do lado dele, porque você já treinou. Sim, Então muitos não conseguem deslargar desse processo, né. Deu o sim. treinamento, ensinou, mas será que vai fazer do Não jeito que consegue eu não, faço? não consegue delegar, entendeu? Isso Porque às aí vezes passa, tem vários,
A gente fala gestores porque eles estão em treinamento. Esse podcast é exatamente para despertar esse líder interior, os líderes interiores que tem dentro de cada um. E assim, às vezes sabe comandar, mas não sabe delegar. Passa o trabalho, não confia. Ou então fica em cima demais. Igual, por exemplo, eu sempre trabalhei isso. Uma equipe, ela é feita de confiança. Sim. Não adianta você comandar, passar uma demanda e ficar atrás da pessoa, como supervisionando, porque senão você pega e faz. E aí você não consegue crescer, você não cresce, sua equipe não cresce, sua Ninguém se empresa não desenvolve. cresce, não desenvolve, fica sempre ali, ó. Ou então delega, manda e esquece. Também, Aí não dá uma assessoria, não dá um auxílio, não amadurece a equipe, não amadurece o profissional. Então, você tem que ter uma equipe onde que você confia. Exatamente. E se a equipe não está te entregando a confiança, você tem que chegar para a equipe e falar, poxa, eu tô chateada, eu tô confiando, vocês não estão me entregando. Acontecendo, né? O que tá rolando? Será que a comunicação foi legal? Aí a gente tem que rever todo o processo, né? Sim, houve ruído, eu não fui clara o suficiente, vocês não estão sendo transparentes comigo, porque o relacionamento, a confiança, não é uma coisa que nós chegamos aqui e falou, eu confio em você, você confia em mim e tá tudo certo. Tá ótimo. Não, amanhã você me entrega isso aqui, beleza? Beleza, tá tudo você certo, fica aí. tudo automático. Não. É um processo diário. Diário. E eu comecei a fazer essas pós minhas de neuropsicologia, de psicanálise e tudo mais, foi exatamente para aprender mais sobre o comportamento das pessoas. Porque, Charlene, o que mais deixa as pessoas doentes são os problemas que às vezes tem externo, e você não consegue separar, dependendo do nível que é esse problema, você, né, desse impasse, como se diz, esse sofrimento, que é um sofrimento. Sim. Então, você não consegue. Não. E se você não tiver um apoio dentro da empresa, ou vice-versa, um apoio em casa também é super importante, porque às vezes o clima organizacional é perfeito, mas a pessoa sai motivada, você motiva, o cara sai num gás que você fala assim, eita porra, agora que nós vamos bater essa meta. Então, quando você vê isso e a pessoa vai para casa, e se você não tem ali um marido, uma esposa, os seus familiares, um pai, uma mãe que te motiva, que realmente está com você na jogada, que está com você na corrida do tempo, na corrida da vida, que os seus amigos de verdade. Então, tem pessoas que às vezes não se livram das pessoas tóxicas. Entendeu? Ou você tem a oportunidade de se livrar delas, ou você tem a oportunidade de se isolar delas. Porque você não vai se livrar de um pai, uma mãe, mas você consegue manter uma distância. Aí você tocou um assunto bem legal, né? A gente fala assim, acha que não, é só sair, vou, não, tá, tchau, né? É fácil. Sim. É fácil a gente falar, né? Assim, mas é um processo. Sim. E para esse processo acontecer, aí entra a questão do profissional. Né, um bom psicólogo. Sim, um terapeuta. Né, um terapeuta que vai te auxiliar nesse caminho. Sim. Né? A gente também tem que ter essa noção de assim, sozinho sozinho a gente não consegue nada, gente. Sozinho a gente não consegue nada, não adianta. Sim. Sabe? A gente sempre vai ter uma pessoa que a gente vai recorrer. E se você percebe que tem pessoas tóxicas, que aquilo te suga, né, não tá fazendo bem, né, você sai no gás, você sai assim, e aí chega, não deu certo, né, fala assim, e aí, como que eu faço, vou isolar? Não, faz um processo, Sim. Sabe, procura um profissional legal, que ele vai te auxiliar nesse processo de libertação do tóxico. Sim. Mas aí a gente também tem que tomar um cuidado nessa questão assim, do mundo das mil maravilhas, que não existe, gente. Não existe nada perfeito. A gente pode diminuir as questões tóxicas. Sim. Né? Sim. As relações tóxicas a gente pode diminuir. Perfeito. Não, isso aí a gente... vai mitigando ali. Você vai se livrando. Vai mitigando, vai diminuindo. Aparece. Concordo. O problema nós somos vivos por conta disso, que os problemas aparecem pra gente resolver. Nós estamos aqui para isso. Pra resolver. Igual, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, eu falo, gente, nós estamos aqui para resolver os impasses, os problemas, e tirar dúvida, e corre, todo mundo resolve junto, aprende junto, ensina junto. Não, nós estamos aqui para isso. Nós somos contratados para isso. E se você não consegue resolver os problemas que você pode resolver,
os seus impasses interior, porque às vezes a pessoa tem uma vida tranquila, tem uma vida em paz. Mas se você é atormentado psicologicamente por você mesmo, porque nós somos autossabotadores. Então, se você fica se submetendo a pensamentos negativos, você se sabotando o tempo inteiro, se você não se olhar no espelho As crenças, e não né? acreditar em você mesmo, entendeu? Ou você vira uma mulher, um homem que acredita em você, quando ninguém mais acreditar. Você vai se olhar e vai falar assim: eu sou a mulher, eu sou o homem. Eu vou lutar até o último dia da minha vida para realizar os meus sonhos. Se outras pessoas vão ficar satisfeitas, vai ficar feliz, vai gostar, não gostar, aí já é um problema da pessoa. Porque Você sempre, entendeu? em todo o processo, né, vai ter as pessoas que vão gostar, Sim. vai ter as pessoas que não vão gostar. Mas a maioria que Eu não preferia gosta. assim, eu preferia assado. Mas sabe, a maioria que não gosta é porque queria estar no seu lugar, queria ter a sua coragem, queria ter a sua desenvoltura, queria falar assim: poxa, essa mulher é forte demais. Eu queria ter um pingo. Mas às vezes as pessoas, ela mesma começa a criticar por falta de coragem. Por falta de falar assim, de arregaçar as mangas e falar: ela consegue? Eu também consigo. Eu vou atrás dos meus sonhos. Então, eu acho que quando você se conhece, tem um hobby, por exemplo, nos meus momentos de estresse, eu gosto de escrever. E esse podcast nasceu, foi assim. Então, esse podcast, o blog. Estamos e no assim lugar foi. certo, né? Eu comecei a escrever. E quando você tem pessoas que te apoiam, claro que nem tudo, mas vamos supor, você tem uma pessoa que te apoia, não, vai mesmo, faz isso, faz aquilo. A partir do momento que você vai encontrando e vai se juntando com as pessoas que te apoiam, o que acontece? As coisas fluem. Sim. E flui, e os desafios vão aparecendo. Bom, gente, No nosso primeiro episódio hoje é um desafio para nós. Muito. E nós estamos aqui. Na cara, a coragem. Na cara e coragem. E assim... Acreditando no processo. No projeto, no sonho, na realização. Porque não foi de um... Desculpa te cortar. Não foi de um dia para o outro. Sim. É uma caminhada. Sim. Né? É uma caminhada, assim, de anos. Nós somos o fruto do que a gente passou, do que a gente estudou, do que a gente viveu. Sim. Então, pra gente chegar aqui, você com essa coragem toda, né? Vamos! Né? Tem todo um processo, tem todo uma história, uma bagagem para poder chegar aqui. Não foi assim, não, decidi, vou fazer. Não, tem um porquê, não, peraí, tem acordei um motivo. hoje, vamos lá, hoje eu vou ser... não é uma fantasia e não é como se diz, uma novela, né? Que você vai lá, cria seu personagem e vive. É vida real. Exato. E como se diz os seus livros, né? Charlene Santos também é escritora, gente. Olha o livro dela, hiper, mega, super legal. Né, Chá? Esse livro dela é o Amor Virtual, Consequências Reais. Muito, muito, muito top. Vocês têm que ler, adquirir na leitura, não é, Chá? Tava na leitura, mas agora tá nas plataformas digitais. Nas plataformas digitais. Na Amazon, todas essas plataformas. Gente, esse livro, procurem para vocês aprenderem. A ler também é muito bom. Eu sempre incentivo a minha equipe a ler, que eu acho muito legal, eu gosto. Você aprende muito. Até questão assim, de pronúncias, de pensamento, de raciocínio, de visão, de acreditar nas coisas. Eu acho que o melhor terapeuta é um bom livro. Às vezes se identificam, né? Eu acho que como você, né? No seu primeiro programa, esse meu primeiro livro foi um desafio, assim, né? Vamos. Sim. E é um tema bem atual. Sim, super, né? super. Bem discutido diariamente, cada dia está mais em pauta, né? Essa questão das relações virtuais. Sim. Que hoje, gente, não tem como, né? As relações, eu julgo que 30%. Né? Vou falar da nossa geração. Da nossa geração. Gente, nós não somos tão velhas assim. Vamos ali, né? Da nossa geração, uns 30% aí é uma relação virtual. Sim, Se for pegar a geração mais nova, as que estão chegando aqui, eu diria que a maioria. Tipo num 100%. Tem pessoas que é só virtual. Só virtual, sim.
né? Vai ali na escola, não conversa nem com quem tá ali do lado. Sim, só fica no mundo virtual. Uai. Só tem os amigos no mundo virtual, só tem os conhecidos, parentes. Assim, isso, conhecido. Parente virou um conhecido. Acabou aquela época nossa de parente, né? Virou conhecido porque a relação dele, a confiança dele, tá ali, quem tá ali do outro lado da tela. Sim. Né? Mas aí eu trago um pouquinho dessa reflexão em relação a relação amorosa, que eu escrevi ele ali literalmente na pandemia. Aí, ó, tava sem fazer nada, né? vou ler, sem fazer nada, mestrado, aula, nada, trabalhando, né, Adri? Aí eu fui. E a gente estava escutando muitas histórias, a gente conversa, né? Virtualmente. Sim. Né? A gente vai escutando alguns desabafos. Falei, gente, mas esse negócio tá muito recorrente? Como assim? E aí, sim, são pessoas que a gente nem imagina, né? São pessoas próximas que têm esse tipo de relacionamento que quando você vai... Você fala, gente, como assim? E eu tava muito na vibe de ciências criminais, eu falei, eu vou, né? Falei, não, vamos ficar uma coisa mais leve, a gente tá com umas coisas tão pesadas, vamos dar um brilho de esperança ali, vamos dar um brilho de esperança, mas tocar num assunto bem legal, pra trazer uma reflexão. Sim, legal. E aí surgiu ele aí, com essas histórias que eu fui viajando nas histórias que eu fui conhecendo das pessoas, e muitas... E o legal é o seguinte, relatos. Sim. Depois que eu escrevi ele, eu falei, gente do céu. E relatos assim, super reais. Você escreveu o que eu vivi. Não, calma. Não, peraí, calma, nem te conhecia. Mas eu vivi aquilo ali. Exatamente. Agora eu entendi o porquê. Eu falei, meu pai, assim, né, a gente escreve. Sim. Primeiro, né, não sou... Agora a gente pode falar como... escritora, né? Não, pedagoga. Não, primeiro, né? Engenheira, pedagoga, especialista em projetos. Gerenciamento de projetos, também. Especialista em gerenciamento de projetos. Mestranda em ciências ciências forense. Psicóloga. Psicóloga em formação. Então, muitas coisas, né, Chá? Muitas. Que, gente, a Charlene Santos, mas para os íntimos, né, Chá? Né, Chá? Então, nós estamos nesse mundo nosso que a saúde mental no mundo corporativo, ela tem batido muito forte. Sim. Porque às vezes são pessoas cheias de traumas. São pessoas, igual, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é um advogado especializado em áreas criminais. E hoje ele comanda um RH de uma das maiores empresas aí de acabamento do Brasil. E nós dois conversando e tal, eu perguntei para ele, mas RH, advogado, especialista em... Eu estou me vendo nele nessa pergunta aí, tá? Assim, especialista. Aí ele falou assim comigo, foi onde que eu me identifiquei. Porque uma profissão puxa a outra. E ele me fez a mesma pergunta. Poxa, formar administração, marketing, logística, comércio exterior, mas se especializando em neuropsicologia, eu falei assim, não, sabe o que é? Porque pessoas, quem faz gestão de pessoas, eu acho muito legal essas pessoas terem a oportunidade de fazer um curso de psicologia, de psicanálise, de neuropsicologia, porque você começa a entender não só de fora para dentro, mas você começa a entender as pessoas de dentro para fora. E a partir do momento que você entende que o indivíduo, além dele ter os sentimentos individuais dele, a pessoa é uma pessoa assim, somente que às vezes não se expressa da melhor forma porque não sente liberdade com você de se expressar. Porque você é às vezes tão ofensivo que a pessoa não se sente livre para poder expressar as próprias opiniões. Ou às vezes as organizações, o mundo corporativo, não permite que você seja você mesmo. E com isso você vai perdendo profissionais que poderiam estar ali trabalhando, fazendo o seu trabalho assim com excelência, mas porque não acreditam no gestor que está com ele. Ou às vezes adora, ama de paixão, sente parte da equipe, gosta da gestão, gosta da equipe, mas às vezes não gosta de um gestor de uma outra área que, querendo ou não, às vezes nem conhece, mas é uma pessoa agressiva que rotula
as outras pessoas, que acha que conhece. Então, a partir do momento que você tem esses impasses e tem coisas que você não consegue resolver, você tem, por exemplo, às vezes tem diretores, às vezes tem parceiro seu de trabalho que você não consegue fazer nada para poder mudar a pessoa. Você não consegue ter nem sequer autonomia para você mudar. Então, o que você começa a fazer? Você afasta. Porque já que você não pode mudar, você não pode influenciar em nada, a melhor forma é se afastar, né? Então, isso aí muda muita coisa, né, Chá? Muda. E no início você falando da questão das dos muitos conhecimentos ali, né? Sim. Hoje a sociedade, o trabalho mesmo, a vida, pede profissionais que tenham um multiconhecimento. Uhum. E aí vira, mas você não vai conhecer. Não, gente, a gente vai conhecer tudo mesmo, não. Não vai conhecer tudo. Eu não vou me arriscar, né? Virar e falar assim, vou fazer medicina. Vou fazer. Não é isso que eu tô falando. Você tem que se especializar em uma área. Legal, porque você tem que conhecer uma área bem, para você dominar também. Sim. Mas outros conhecimentos te agrega. Sim. Porque conhecimento, quando você faz a junção, quando você descobre onde aquele conhecimento faz a junção, faz o conjunto com o outro, é enriquecedor. Sim. É enriquecedor. Você vira e fala assim, eu tô aqui, como que eu vou fazer, né? Eu vou, não sei, liderar isso aqui. Você vai, quando você tem a sua mente, a questão da teoria, tem vários campos, você fala assim, não, peraí. Você consegue descobrir caminhos, jeitos, com mais diretividade, vamos dizer assim. Sim. Né? Às vezes você só ia fazer esse caminho, você só ia fazer isso aqui desse caminho. Mas os conhecimentos que você adquiriu, você sabe que você pode aprimorar esse caminho. Sim. Você pode fazer ele de um jeito mais proveitoso. Sim. E é a questão do líder. Né? Que aí entra, né? Por isso que você vê os seus liderados de uma forma mais proveitosa. Você vê que eles são capazes de te entregar. Não foi porque você fez um curso apenas. Sim, é muito mais além disso. E entendeu? outra coisa, você tem que, se você quer ser um líder, você no tem mínimo que ter você tem conhecimento legal. No mínimo você tem que gostar de pessoas. Isso aí tem pessoas mais fáceis de lidar. Tem as pessoas que fingem que são mais fáceis porque eles são tão, às vezes foram tão tratados tão mal, talvez nas antigas experiências, que eles se fecharam, eles criaram uma camada de proteção, como se fosse uma proteção, como se fosse um vidro que você vai ter que ficar ali batendo o tempo inteiro para esse vidro, para essa armadura cair, para você conhecer o real. E assim, eu gosto muito de pessoas autênticas que falam, não, eu não gostei disso, eu gostei disso. Sabe essas pessoas que são mais, como se diz, que cria mais ênfase, mais confusão e assim vai. Por quê? São pessoas que você vê quem realmente são. São pessoas que te mostram ferida, que se abre para você, que expõe a opinião própria e tipo assim, nossa, então você consegue ir moldando e ponderando essas pessoas, assim, olha, se você falar assim, vai ser melhor, você vai se expressar melhor. Exato. E você sabe quem é. E tem pessoas que são tão fechadas e tão amarguradas devido assim à falta de tratamento devido mesmo, que as pessoas se fecham, não se abrem, criam uma máscara. E quando você vai ver, a pessoa é sensível, a pessoa ela é romântica, quando você vai percebendo, a pessoa que você menos imaginava que estava atrás daquela armadura, eu acho que para mim são os momentos que eu me sinto mais realizada, a partir do momento que eu consigo tirar a armadura de uma pessoa. A partir do momento que você descobre quem ela realmente é. Que ela se abriu para mim, né? Ou seja, eu vejo isso como um voto de confiança. Quando a pessoa fala assim, ó, tirei minha máscara, tá aqui, essa sou eu de verdade. Aí eu penso assim, olha, é um voto de confiança. Aproveita, senão eu vou me fechar muito mais que eu já era. Sim. Então, essas pessoas, igual, por exemplo,
temos, assim, dentro de uma equipe, igual a nossa equipe externa, nós temos representantes que eram, assim, como se diz, difícil, né, vamos dizer. E hoje a gente tem um relacionamento, assim, incrível. Tive um relacionamento incrível desde o início. Gosto demais da equipe de representantes. Sou apaixonada pela área de vendas, apaixonada pela equipe interna. E esses representantes, a gente cria relacionamento, cria vínculo. São pessoas, assim, super românticas, amorosas, que ficam atrás de uma casca que você nunca imaginava. E às vezes o próprio trabalho necessita dessa proteção. Sim, Né? Às vezes a gente, dependendo da área que a pessoa trabalha, que ela exerce, necessita de uma certa proteção. sim. Né? A gente também não está aqui falando que todo mundo tem que chegar aberto, né? Não. Não é isso. É questão da confiança. Sim, Né? O líder, aí volta lá que a gente estava no início, o líder tem que saber conduzir e ver. sim, Né? É aí que ele consegue liderar legal a sua equipe, tornar o ambiente legal, porque uma coisa é você ter uma equipe, você vai fazer uma coisa em comum para todos, sim, né? Mas assim, um comum para todos que você vai ter que olhar para cada um no seu individual. sim, E aí que é a questão que o líder de alta performance trabalha. sim. Né? Sim. Que é a questão de que viemos nesse tempo todo conversando da confiança e da delegação. Né? Ele vai olhar para um todo, legal, vocês vão fazer isso, mas a cada um ali você vai ter o seu jeito de manejo, de conversar, Sim, com de certeza. entregar, de cobrar. Sim, Né? Tem gente que, Sim. igual você falou, tem gente que já chega, já te fala, ó, assim, você vai tratar, não é que você vai ser diferente com as pessoas, não Sim. é isso. É a questão que você vai entregar, você vai saber lidar melhor. Tem pessoas que falam, não, entrega isso aqui, beleza, tal. Tem pessoa, ô Adriano, vamos ali conversar, né? Vamos ali, a gente conversa aqui, me entrega o negócio, o que você tá achando? sim. E é um papo mais, é um exemplo, né, gente? Sim. A gente vai trazendo aqui um exemplo, senão vai falar, é isso que eu tenho que fazer. Não, Sim. você vai descobrir como Sim. cada pessoa cada liderado é. E a questão do conhecimento, você tem essa visão por causa do conhecimento que você adquiriu em todas as especialidades e cursos que você vem fazendo. Sim, e a gente vai adquirindo conhecimento. Pelos estudos, já eu vejo assim que a pessoa ela tem que estar sempre em constante estudo. Não é simplesmente, me tornei um engenheiro, me tornei um advogado e acabou, fechou a porta. Não, por quê? Porque você precisa sempre se atualizar. Você Sim. precisa. E a partir do momento que você está estudando o tempo inteiro, uma especialização, um curso aleatório, te faz abrir a mente, te faz abrir o conhecimento e você se torna uma pessoa flexível. Por quê? Nem sempre, a maioria das vezes você não está certo. A maioria das vezes você está errado. E você precisa conduzir uma equipe, você precisa ser um liderado também que você responde para o seu gestor da mesma forma que ele precisa. Então, você faz aquele trabalho de meio de campo, que você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que ser um exemplo, você tem que conquistar também a confiança do seu chefe, do seu líder, e no mesmo momento você tem que transparecer uma tranquilidade para a sua equipe. Sim. Você tem que ser um apoio, e você acaba se tornando um apoio tanto da diretoria quanto dos liderados. Exatamente. Então você se torna uma pessoa onde que você tem que buscar alguma coisa para você fazer, como se diz, uma coisa aleatória fora da empresa, por exemplo, um hobby, para você às vezes se desestressar. Por exemplo, descobrir como se fosse te deixa relax, vamos dizer assim, né? Desliga um pouco, porque é necessário. É necessário. Eu gosto de escrever. Tem pessoas que gostam de ler, tem pessoas que gostam de fazer esporte. Conheço pessoas que são extremamente apaixonadas por esporte. Eu já fui, hoje não sou mais. Então, legal você ter falado nisso, porque às vezes a gente vira e fala assim, eu gosto muito de esporte, minha vida é esporte. Mas vai chegar um momento, gente, que a gente muda algumas coisas. Sim, a gente tem mudança constante. E é normal mudar. E aí entra a questão da saúde, né? Uhum. Você reconhecer, falar assim, não, isso aqui não... me faz feliz mais. Isso me fazia, me satisfazia. Mas eu descobri uma coisa, não sei, ir ao show, não sei, enfim, que ir você no parque. lê.
me dá mais. E no shopping, por que não? Me dá mais conforto na Ir ao mente shopping, sim. do que me dava antes. E isso a gente vai mudando. Sim. Porque a vida vai mudando, né? Sim. As nossas prioridades vão mudando, os nossos olhares vão mudando. Eu falo que a única coisa que a gente não pode deixar mudar é os valores. Sim, com certeza. Eu falo por mim, tá, gente? Tem gente que fala, não, mas eu tô falando por mim. Então, Sim. valores. Isso a Sim. gente não pode mudar. Mas o restante, a gente vai mudando. Nós Sim. somos uma constante mudança. Quem disse que você ia nascer, ia viver ali, vai. Nossa, gente, que coisa chata que ia ser. Vamos ser Exatamente. sinceros. Não, e assim, Não julgo quem é, tá? Não, Mas sim, e pra até os mim, valores, né, Chá? valores vai, assim, de vez em quando ainda muda, porque dependendo da sua, como se diz, daquela parte que você nasceu, da forma que você foi criado, talvez os valores nem competem exatamente com o que você acredita. Às vezes, você pode chegar num momento que você vai começar a ter outros valores. Eu digo que você vai aprimorar o seu valor. Sim, é aprimorar, por exemplo, meu pai falava isso, não, mas e aí você vai se tornando, você vai se transformando em uma pessoa melhor, em um profissional melhor, em um amigo melhor, em um filho melhor, um esposo melhor, porque não é a questão exatamente de você acreditar e desacreditar. É muito pelo contrário, é a formação. É você estar bem com você todos os dias, independente dos percalços, né, dos obstáculos, dos impasses que existem na vida de qualquer um. Ninguém tem uma vida mil maravilhas igual a Alice, mas você tá ali lutando, enfrentando o desafio do dia a dia, cuidando da saúde mental. Então você precisa estar bem para você trabalhar numa empresa, essa empresa precisa estar bem para você ser um pai de família, uma mãe, uma amiga, uma irmã, uma filha boa. Então você tem que cuidar da sua saúde mental, igual as pessoas se preocupam muito com a saúde física. É super importante, mas você tem que cuidar muito da mente. Exato, é cuidar mesmo. E eu vou deixando aqui para você o seguinte, questão do líder, né? É saber olhar e ver cada um da sua equipe. Sim. Que a gente não separa. Não. O externo com o interno. O que acontece lá fora, na minha vida lá fora, com o que acontece aqui na empresa. Se você percebe que o seu liderado mudou, né? A empresa está dentro da empresa, está legal, está tudo bem, mas o que está acontecendo lá fora? Será que eu posso fazer algum ajuste que vai favorecer para que ele tenha um rendimento legal aqui dentro? Como? O que acontece lá fora que ele está trazendo e ele não está conseguindo separar? Porque muitas vezes, não é porque ele quer não trazer. É assim. Deve estar tão grave a situação a pressão que ele está tão alta. Está mostrando sem ele saber que está mostrando. Então a gente também tem que ter esse olhar, sabe? Esse olhar assim, peraí, vamos mais com calma. O que está acontecendo? É o momento dele, vamos ali. Olhar com calma, o que a gente pode favorecer, o que eu posso olhar na empresa, que a gente pode ajudar nesse momento, nesse período, para que aquela pessoa se recomponha, tenha uma saúde legal. Não é só para trabalhar, é para ela mesmo. Tudo. Sim. Né? Tenha uma saúde legal para a vida dela e ela possa continuar ser quem ela foi. Sim. Sabe? Isso é legal. Não, e outra coisa, você tem que cuidar da sua mente, porque talvez a formação que você teve ali desde quando criança, talvez você não foi preparado para aquilo. Porque tem muitos pais que prendem demais e tem muitos pais que soltam demais. Então, se você não consegue ter aquele equilíbrio, você ou fica protegido demais e tudo te deixa triste, ou você é tão solto que você não sente apoio. Então, a partir daquele momento, você vai se transformando num adulto e começa a vir as obrigações, começa a vir a tarefa, os desafios, você tem que fortalecer sua mente todos os dias. Porque você vai receber pressão no trabalho, porque você está ali para entregar um resultado, você sabe que você vai ser cobrado, principalmente assim, na área comercial, que é meta. Então, você já tem que ter na sua consciência que você tem que entregar o resultado. Sim. Não existe esse não entregar. Você foi contratado para isso. Como se diz, faz parte da sua obrigação, da sua prestação de serviço. Querendo ou não, tá ali no contrato. Você concorda. Então, você concordou no dia que você entrou. Bem realistas, né? Olha. Então, você aceitou.
Você aceitou que você tem obrigação, não é favor, você tem obrigação de entregar sua meta todo mês. Mas estamos aqui Então, para poder te pra poder- auxiliar e ajudar, com que Sim. se torne uma coisa tranquila de se fazer, Sim, né? se você não prepara a sua mente, você vai se sentir abusado psicologicamente, E- porque você mesmo vai estar cobrando de você, porque as pessoas se cobram muito, o tempo inteiro, elas querem ser a melhor Perfeitas. versão delas mesmas, e elas estão em Trabalho, busca disso, vida, de vida, e você tudo, tem né? uma vida em casa que você também busca, É. ser a melhor esposa, ser o melhor esposo, o melhor pai, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor amiga, você se cobra muito. Então, se você não se prepara, não prepara a sua mente, você vai adoecer, você vai ficar doente, você vai começar a ter transtorno, tanto na empresa quanto em casa. E o preparo, gente, às vezes, é você levantar uns 5 minutinhos, dar aquela respirada, Sim, dá toma uma uma respirada, aguinha. dá uma limpada na mente, sabe? Faz essas questões de higienização do sono que tá aí, gente. Busca lá na internet, mostra como que é. É simples, é tranquilo. Isso é para te favorecer. Sim, Né, para ter uma vida mais tranquila, para você ser você mesmo, e estar feliz com você mesmo, com as suas entregas, sim. com as suas parcerias, com os seus relacionamentos, com os seus produtos, com seus sonhos, sabe? Com a sua autorrealização. Exato, e né, sabe, faz aquela questão de levantar, respirar, porque né, a correria do dia a dia, levanta, toma café no ônibus, mas não dá. Levanta 2 minutinhos, vai fazendo exercícios 2 minutinhos, respira, é você, faz a mentalização sim, sabe, dá uma relaxada na mente e vai pro dia. E durante o dia, tira 2 minutinhos, não vou falar 5 não, porque antigamente a gente falava, tinha 5 minutos, tira uns 2 Verdade. minutinhos ali, vai no banheiro, respira, volta, Toma água, sabe? relaxa. Vai procurando E assim vamos no para a dia. luta de novo. dá Igual, uma- por exemplo, se você fica se autopressionando o tempo inteiro, você começa a se auto-sabotar. Porque é uma consequência, é Vira um tipo assim, ciclo, né? um tipo de pensamento, um relacionamento, ou às vezes a própria pressão interna te faz criar vícios de autossabotagem. E vira um ciclo. Você começa a achar que você não é competente, você começa a duvidar de você mesmo, das suas competências, das suas crenças, das suas habilidades. Às vezes por críticas também externas de pessoas que talvez nem te conheçam realmente. Então, esse podcast é exatamente para isso, para despertar o líder que há dentro de cada um. Todo mundo pode acreditar e pode ser um bom líder. Isso, trazer para umas reflexões, né? Sim. Trazer umas reflexões para todo mundo pensar, para poder instigar a conhecer mais, a procurar mais. Sim, a né? estudar mais. Exato. E o estudo, ele abre o leque, abre a mente das pessoas pensarem assim, poxa, eu era tão fechado, eu tinha essa concepção, eu fui criado dessa forma e você está me mostrando um mundo totalmente diferente que eu não conhecia. Gente, o mundo são várias versões. Várias versões, várias vertentes. Oh. Então, quando você começa a ter como se diz, esse brilho no olhar de você ver que aquela pessoa que faz parte da sua equipe é muito mais além do que uma pessoa, muito além de um profissional, que é uma pessoa real, que tem conflitos reais, tem todos os desafios reais. Então, a partir desse momento, você começa a despertar. E esse é o podcast. É despertando líderes, ensinando como fica mais fácil, mais leve. E como você pode ensinar mais. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Então, isso aí. Nós estamos aprendendo sempre. Então, Charlene Santos, chegamos ao final do nosso podcast maravilhoso. Amém. Muito obrigada essa experiência. pela sua presença. Eu que por ter agradeço aceitado o convite. Você é uma pessoa que me inspira muito. Eu tenho certeza que esse podcast vai inspirar várias outras pessoas. Você é uma mulher autêntica, inteligente, Adriana, super motivada. Muito, muito motivada. É uma pessoa assim que se precisar de recomeçar 10 vezes, você vai recomeçar. Porque você tem garra, você tem fé. E Deus acima de todos, né? Amém. Então, vamos em frente. Obrigada pela Muito confiança. obrigada por tudo. Sucesso para você.
tá? Nessa jornada, nesse projeto maravilhoso. Tenho certeza que tá, assim, já deu super certo. Maravilha. Vai brilhar cada dia mais, um conhecimento, assim, uma gama de conhecimento, assim, extraordinário, tá? Sucesso para você, para seus convidados. Seja muito feliz. Muito obrigada. Tá? Muito E obrigada. sempre que precisar, pode contar, tô aqui. E obrigado pela confiança. E para vocês, pessoal, comenta, compartilha, clica no sininho e participa com a gente, deixa perguntas, deixa temas. Ah, Adriana, gostaria muito que falasse esse tema. Nós vamos trazer vários convidados que vocês vão gostar muito, vai aprender muito. E compartilha com a gente, compartilha o seu conhecimento. Eu quero te conhecer. Compartilha com a gente. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigada, gente. Tudo de bom. Felicidade para vocês.